Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal com um plantão aqui urgente. O Vasco acabou de sofrer um transfer ban. Vou explicar o porquê e o risco desse transfer ban, mas antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, usa o hype se você ainda não usou, dá essa moral para o canal continuar sendo impulsionado na plataforma, sendo recomendado, tá? Então quando você vem aqui, ativa o sininho, deixa um comentário, curte o vídeo, deixa o hype, esse engajamento faz com que o YouTube distribua mais o vídeo e o canal cresça mais, tá bom? Então valeu aí para você que dá essa força para o canal. Vamos falar dessa notícia que saiu agora há pouco na TNT, não tá no GE ainda. Eu procurei outros, tá, ESPN e outros meios de comunicação, não tem nenhuma informação ainda, tanto que eu demorei um pouco a publicar, porque eu só precisava de uma confirmação de uma mídia tradicional, né, assinada por um jornalista. Então a TNT, ela trouxe, e aí a informação ela tá meio que desencontrando, porque a TNT trouxe primeiro que o Vasco sofreu um transfer ban, que é aquela punição vinda da FIFA, e que vai ficar das próximas 3 janelas sem poder registrar jogador, que seria um caos pra gente. Imagina a próxima janela você não poder fazer contratação, porque não vai poder regularizar, não vai poder escrever, né? Então, registrar jogadores. Então, a FIFA tem essa punição para que os clubes acertem as dívidas que tem referente à compra, à contratação de jogadores. Então, primeiro, a TNT trouxe que era uma dívida do Vasco com o New Old Boys, que o New Old Boys já disse que já entrou na FIFA com pedido também de transfer ban, referente à dívida do Vasco com o Esforza, o meia Esforza, o argentino. Depois a própria TNT corrige nas mensagens lá, dizendo que esse transfer ban, ele é referente à dívida do Vasco pelo Adson, com o Nantes da França, que não sei se são parcelas em atraso, porque o valor do negócio ele foi muito mais alto do que esse que estão publicando, que é 1,8 milhões de euros, dá uns 12 milhões de reais. Pode ser parcela atrasada. Então, a própria TNT vem corrigindo, dizendo que é a respeito da dívida com o Nantes pelo o atacante Adson, que também pode ser os dois motivos, né? A gente pode estar pipocando, lembra que eu falei aqui? Olha, trouxe até o Frias aqui pra gente debater sobre o risco que o Vasco estava correndo, né, de cometer esse calote, de pegar jogadores que estão no elenco, foram contratados agora. Uma coisa é jogador que aposentou, dívida que o Vasco tem para trás, que aí você vai lá e negocia com a justiça para poder pagar. Outra coisa é você pegar jogadores que foram contratados agora, metendo uma recuperação judicial, porque isso aí, até o presidente, vazou um telefonema, uma mensagem do presidente lá, o Petralha, do Atlético Paranaense, falando que os clubes estão dando calote, contratando jogadores, não pagando e colocando a dívida na recuperação judicial. Diminuindo a dívida bastante, você tem uma redução da dívida e parcelando para pagar em 10 anos. Então, quer dizer, isso é um calote. Eu falei dos riscos que tinha, qual a mensagem que você está mandando para o mercado, fazendo isso com os jogadores contratados, como o Léo Pelé, que o Vasco contratou, não pagou e vendeu para o Atlético Paranaense, a grana já entrou no Vasco, né? O Esforza, o Adson e tantos outros jogadores. Essas dívidas foram parar numa recuperação judicial. Agora, todos os outros que eu falei aqui sobre transfer ban, que teve gente falando, mas tá na recuperação judicial, não vai sofrer transfer ban. E aí eu trouxe um vídeo aqui falando, a FIFA analisa caso por caso, não tem esse negócio de a lei do país com relação à recuperação judicial, então o Vasco está resguardado, não vai sofrer um transfer ban, tá aí provado que sim. Eu falei, a FIFA ela vai analisar os casos individualmente e se ela achar que está rolando má fé, ela vai sim aplicar o transfer ban, e foi o que ela fez. Agora, o que acontece no caso do Adson? O Vasco vai ter que pedir permissão para os credores, né, para a galera pra galera que tem dinheiro para receber do Vasco, que está dentro dessa recuperação judicial, para poder tirar do bolo a dívida do Adson e pagar essa dívida imediatamente para mandar o comprovante para a FIFA para liberar para o Vasco poder fazer contratação. E aí você imagina todo esse trabalho que vai ter para fazer isso, separar e pagar, e vai ter que pagar dos outros jogadores também. Léo Pelé, Esforza, todos
todos os jogadores que a 777 contratou e não pagou. E tem gente que ainda tem saudade da 777. Lembrar, então, que são jogadores que foram comprados pela 777 e que o Vasco ainda não acertou. Quer ver um outro? O Cleiton. O Cleiton é o do Vasco, está emprestado. O João Vitor. O Vasco deve ao Benfica mais de quanto tem gente que acha que é 40 milhões, mas é cerca de 50 milhões com metas, como aquela meta de permanecer na primeira divisão. Você imagina um transfer ban vindo de Portugal, né, ou vindo da FIFA, da dívida do João Vitor, o Vasco tendo que desembolsar 50 milhões para pagar? Como é que vai tirar esse dinheiro? Da onde vai tirar esse dinheiro? Então olha a irresponsabilidade. Olha só a irresponsabilidade. Quando a gente vem aqui e fala, aí tem os protetores, os passadores de pano, que se iludem por causa de vitória, e a gente tem que aprender a separar as coisas. Estamos torcendo pro Diniz dar certo? Estamos torcendo pro Diniz dar certo. Estamos torcendo para o Vasco vencer no Campeonato Brasileiro e ficar longe daquela zona de risco? Estamos torcendo para o Vasco vencer. Comemoramos a vitória em cima do Fortaleza? Como nunca. Vamos comemorar uma classificação em cima do Operário amanhã na Copa do Brasil, se ela vier? Com certeza. Pelo menos aquele que é apaixonado pelo Vasco e não por político, ele sabe separar as coisas. Ele vai lá e publica nas redes sociais a emoção de ver o Vasco ganhar, vencer ou se classificar. Então é isso aí, a gente tem que separar das cobranças com relação ao que o Pedrinho tá fazendo como gestor no Vasco. E aí, hoje eu trouxe um vídeo aqui falando que o seu Pedrinho, na hora que o Vasco toma porrada do Porto Cabede de 4, pede para o Palmeiras no mando que era nosso, que foi para um campo neutro, 9 jogos sem vencer, ele não coloca a cara, não coloca um vídeo dele, né? Aí um cara falou bem assim, mas você acha que ele vai pegar um vídeo dele dando esporro em jogador e colocar na Vasco TV? Não. O que ele tinha que fazer é o seguinte, tá passando por um momento difícil, faz o que todos os outros, menos o Salgado, esse também não fazia, era outro covarde. Bota a cara para falar o que tá acontecendo, se desculpar com o torcedor pela incapacidade e incompetência deles. Agora, se não bota a cara nos momentos difíceis para encarar o torcedor e não jogar para leões como jogaram o Marcelo Santana, dito pelo Edmundo, que era o bucha do Pedrinho, que foi contratado para isso, para ser um escudo, né? Se não bota a cara nos momentos difíceis, não fica tirando onda quando vencer, porque aí fica feio. Principalmente depois de uma sequência de 10 jogos sem vencer e ganha um jogo, vai para o vídeo para Vasco TV, para viralizar, ele dando lição de moral, falando que montou o 8º melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Então as pessoas não entendem isso. Pô, tu torce contra. Pô, tem uns infelizes que ainda falam que eu torço contra. Vê meus vídeos aí, tem um animal que falou assim, eu tô esperando até hoje seu vídeo falando da vitória do Vasco em cima do Fortaleza. Falei, ô Anta, o pós-jogo, fiquei 1 hora aqui falando da vitória do Vasco em cima do Fortaleza. É porque os caras que têm má vontade, esses caras aí que são, esses sim, são torcedores de candidato e de político, porque esse aí torce para o Pedrinho e não para o Vasco, aí vem com esse tipo de crítica direcionada aí. Então tá aí o transfer ban que o Vasco sofreu e pode vir uma sequência de outros transfer ban, porque agora abre um precedente para os outros que estão dentro da recuperação judicial e vamos ver o que o Vasco vai fazer para resolver essa situação. Se não, meu amigo, janela do meio do ano, janela do início do ano e janela do próximo meio do ano sem contratações. Vamos com o que tem. Imagina isso? Um abraço e com Deus, curte, escreve, saudações vascaínas.